essa questão do julgamento das coisas que a gente quer fazer e fica ouvindo o que os outros têm a dizer da gente, né? Esse medo que a gente sente de não ter aprovação do outro, né? Por que que isso acontece, né? A gente muitas vezes dá mais importância para o que ele está dizendo, o que ele acha que é alguma coisa relativo, né, à nossa vida, do que o que realmente a gente acha, a gente quer. Então, às vezes, isso pode acontecer por uma questão de insegurança, né? De um pouquinho de falta de autoconhecimento, né, Nathalie? Eu sei que sua expertise tá nessa área e a gente às vezes fica ali meio em cima do muro, um pouco receoso das coisas, e aí a gente vai lá e quer saber o que o outro acha. Poxa, eu tô querendo aprender a costurar, e aí, o que você acha? Né? Mas tem gente que, na verdade, não, você nem precisa falar, a pessoa já sai dando a opinião dela, né? E aí já começa a falar que acha que, de repente, tal coisa não serve pra você, que não vai ser bom, que não sei o quê. Põe 1000 empecilhos no caminho, né? Então, você precisa entender que as coisas que a gente quer pra gente, a gente não precisa dessa aprovação do outro, né? Pra gente fazer o que a gente gosta. A gente precisa ouvir o nosso coração, né? E ver o que a gente... o que faz a gente se sentir bem, né? Então, como é que você pode conseguir, assim, separar, né? Porque o que eu acho que acontece muitas vezes é que essas opiniões, esses conselhos que a gente escuta, na maioria das vezes vem daquelas pessoas que a gente gosta muito, aquelas pessoas muito próximas da gente, né? Até porque se for uma pessoa, assim, que você não tem muita intimidade, a opinião acaba não contando muito, às vezes, nem tudo é regra. Mas a gente... às vezes se sente mais confortável, né, em saber o que o outro tá pensando da gente. E por que essas coisas acontecem? Porque o ser humano, a gente foi feito para viver em sociedade, em conjunto, né? O ser humano não foi feito para viver sozinho. E no meio dessa pandemia, a gente tá descobrindo cada dia que passa mais isso, né? Que quanto mais sozinho, mais difícil, mais problemas a gente tem. Então, o ser humano... a gente tende a se organizar em grupos. E esses grupos, geralmente, são grupos, assim, de interesse mútuos. Então, por exemplo, o pessoal da corrida, quem gosta de correr, sei lá, arruma um grupo e vai correr junto. Pessoal que pesca, gosta de pescar com um grupo, todo mundo gosta de pescar. Imagina o chato que não gosta de pescar aí junto, né? O pessoal da pescaria não gosta muito. Então, sei lá, você tem grupos que gostam de tomar vinho, pessoal de esporte radical, enfim, às vezes um grupo até de orações, né? Elas se unem com objetivos em comum. Então, a gente busca aprovação, né, do nosso comportamento, né? A gente tem esse sentimento de pertencimento, né? A gente não quer sentir aquela ovelha negra desgarrada, né? A gente quer sentir, e a sociedade encara muito bem isso quando você está bem inserido ali naquele grupinho. Então, a gente precisa só entender que tudo bem a outra pessoa não ser, assim, não tá ali a par de tudo aquilo que você tá fazendo, tá querendo fazer. Ela pode discordar de você, você discordar da opinião dela, mas estamos convivendo muito bem, né? Isso não quer dizer que você precisa se afastar dessa pessoa. Então, como superar esse julgamento, né? Essa questão de fazer realmente o que você gosta, aquilo que o seu coração pede para você fazer. Então, se você quer costurar muito e tem lá um grupinho falando que aquilo não serve para você, que não vai dar certo, que não sei o que lá, né? Vamos fazer o quê, gente? Vamos ouvir por um lado, deixar sair pelo outro. E aí, para você estar super bem assim, procura um grupo de pessoas, né? Que gosta de costurar, que vivem estão sempre se alimentando dessas informações, buscando mais conhecimentos, trocando figurinhas. E isso já faz assim, já supre aquela sua necessidade da aceitação, né? E você também vai se sentir muito bem de estar junto com essas pessoas, né? Olha só, na verdade, eu
passei por isso, sei lá, acho que umas 2 ou 3 vezes na vida. E a última, essa da costura, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em arquitetura. Eu trabalhei quase 20 anos com arquitetura de interiores. E um certo momento da minha vida lá já não estava me satisfazendo, eu não estava mais feliz com aquela atividade, exercendo aquela profissão. Então, oi Silvana, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. E daí, o que aconteceu? Eu ouvi de algumas pessoas assim, mas você vai abandonar a arquitetura? Você estudou tanto tempo, você trabalhou tanto tempo lá, né, 20 anos, e assim, de uma hora para outra você vai costurar. E aí, quando a pessoa fala costurar, tem toda uma expressão corporal, facial, sabe? Não são só as palavras da pessoa que você tá ouvindo ali naquele momento. Então, como a gente lida com essas situações, né? A princípio você fica ali querendo se defender, se explicar, mas vai de cada um querer fazer isso, mas assim, não adianta muito não, porque se aquela pessoa já tá muito com esse conceito pré-concebido de que você tem lá uma formação superior, um trabalho, não sei o quê, parece que você tá fadada ao resto da vida ter que fazer aquilo, né? Não te interessa se você tá feliz ou não. Parece que assim, você estudou para isso, é isso que você tem que fazer, né? Então, eu tive que ir lidando com essas coisas, né? Mas, eu acho que você às vezes vai pensando aí, poxa, gente, aqui eu tô falando assim, contei o meu caso era um hobby, né? Costurar pra mim era um hobby que virou profissão. Mas muitas vezes, essa vontade de querer até costurar por um hobby, muitas pessoas acham que é um hobby, assim, inferior até, sabe? Que é uma coisa um pouco, como é que é a palavra que eu posso usar? É que teria coisas muito mais interessantes. Já que você vai dedicar parte do seu dia para desenvolver um hobby, aí tem pessoas que acham que você tem que jogar tênis, você tem que estudar um idioma diferente, você tem que fazer um esporte super da moda, uma coisa super forte para a pessoa, assim, física, né, que vai contribuir para a saúde. Então, assim, e aí parece que costurar é uma coisa inferior, é uma coisa pequena, sem importância, que não te traz benefício nenhum, né? É isso que as pessoas acabam achando, né? Porque acabam entendendo que, assim, que associam a costureira a uma pessoa que tem um ateliêzinho que faz reparos, aquela que tem uma portinha pequenininha no bairro. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? E aí você pode estar me perguntando assim, olha, eu já passei por isso sim, eu já falei pro meu marido que eu queria aprender a costurar e ele falou que eu não preciso disso. Então, assim, como lidar, né, com essa situação? Uma coisa que eu acho muito importante que me disseram uma vez, e eu levo essa frase assim comigo, é que você, quando quer fazer uma coisa, você não precisa pedir permissão para fazer, né? Às vezes a gente chega pro marido ou pra esposa, seja lá pra quem for, e a gente fala assim, olha, eu tô pensando em aprender a costurar, o que você acha, né? E nesse o que você acha, tá meio carregado assim de, você permita que eu faça? Porque muitas vezes a relação dos dois é muito, né, muito, tudo que um faz comenta com o outro, então esse o que você quer, o que você acha disso, tá muito esperando a aprovação da pessoa, né? Se ele vai concordar, se ele vai achar que é uma coisa legal pra mim, mas muitas vezes tá carregada pelo lado financeiro também. E aí a esposa realmente precisa pedir pro marido. Então, não tô aqui pra julgar a vida financeira de ninguém. Cada um sabe o que é que pode e o que é que não pode. Mas assim, aprender a costurar não é comprar uma Ferrari, né? Então, a gente, quando vai falar, a gente sabe que você faz uns ajustes e aí você consegue encaixar isso financeiramente na sua vida. Então, quando a gente vai conversar com o marido, a gente tem que chegar e falar assim, olha, eu decidi aprender a costurar e eu preciso do seu apoio. Porque as aulas são tais dias, ou então eu vou ter que me dedicar algumas horas, e aí você precisa olhar as crianças, ou então eu preciso mais da sua ajuda na casa, porque eu vou estar fazendo isso. Você está pedindo apoio. Oi, Jô, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Então, gente,
você tem que chegar assim, se mostrando decidida a fazer, né? Porque o outro não pode interferir na sua decisão, né? Você tem que fazer o que você gosta, o que você tem vontade, sem deixar ele decidir por você, tomar a decisão do sim ou não, né? Quem vai usufruir desse momento da costura é você, né? Então, como é que vai fazer para viver com quem não me apoia? Como é que, né? Poxa, meu marido tá aqui 24 horas comigo todo santo dia, como é que eu vou conviver dessa maneira? Gente, é muito... Parece surreal dizer, sabe? Mas assim, quando você começa a costurar, e aí você vai ficando feliz, alegre por estar conseguindo fazer suas peças lindas, você tá lá transformando as coisas, você vai ficando feliz. Aí aqueles momentos em que você vivia às vezes mal-humorada, emburrada, dando meio que murro em ponta de faca, dando uns gritos com as pessoas, porque, né, tá estressada. Lembra lá que eu falo assim, porque às vezes parece que a vida tá chata, tá entediada. Aí você começa a fazer um monte de coisa linda, o que acontece? Você começa a ficar feliz. Então, pessoas felizes não ficam estressadas, mal-humoradas e dando grito com todo mundo. O nosso comportamento muda, a nossa feição muda, parece que a gente já acorda sorrindo. Então, assim, quem é que não vai querer conviver com uma pessoa de bem com a vida, né?